Olá pessoal, sou eu do meu nobre, mais um vídeo aqui no YouTube e também para os meus alunos do Colégio Destaque e do Colégio Sossego, que essa aula na realidade é especialmente para eles, né? Nós temos aqui uma dinâmica rápida de criar montagens dentro do Photoshop, certo? Nas nossas aulas de design, e dentro do Photoshop nós vamos aprender nesta aula aí, neste vídeo, nesse momento, ó, 4 maneiras de fazer isso, beleza? Eu vou gravar aqui eu fazendo a aula, né? Fazendo a montagem, baixar as imagens, tirar uma foto sua, se for o caso, fazer o banner, fazer o que tiver de ser feito dentro do Photoshop, utilizando as ferramentas que você vai aprender. E ainda nesse vídeo tem um quiz rápido de 5 perguntas voltadas para essa aula. Você que está em sala de aula, você vai pausar o vídeo, beleza? Você, professor Cleito, professor Igor, enfim, o professor que estiver aí neste momento, você vai pausar o vídeo, eles vão responder as questões, depois tem em seguida o quiz com as respostas, então vai conferir com eles, ver se eles acertaram ou erraram e sucesso, né? É isso aí, vamos para a nossa aula. Oi! Bem pessoal, já na tela do PC nós iremos criar um projeto, certo? Então para criar o projeto você vai criar uma pasta com o seu nome, no meu caso aqui eu já criei, certo? Eu coloquei projeto vídeo. Caso você não saiba criar a pasta, é bem simples, temos duas maneiras. A primeira seria clicar com o botão direito do mouse na área de trabalho, ou seja, em qualquer região da imagem, botão direito, novo, pasta, certo? Vou deletar ela. Outra maneira seria com a tecla de atalho Ctrl Shift N. Ctrl Shift N ele também cria uma pasta, consequentemente você pode dar o nome que quiser para ela. E caso queira renomear, F2 para isso, beleza? Simples assim. Nesse caso aqui eu não vou criar nenhuma pasta, beleza? Eu já criei a pasta, eu deletei aqui, porque a pasta que eu vou utilizar é essa aqui, projeto vídeo. Dentro dela eu tenho duas imagens, um de um passarinho e o do tigre, creio eu, né? O lion, uma coisa assim, enfim. Vou ensinar ainda assim baixar uma imagem do Google, né? Vai que por algum motivo tem algum aluno leigo aí, então vamos passo a passo. Aqui no navegador de internet, certo? Eu cliquei aqui no Google Chrome. Dentro dele eu tenho, na parte superior direita, a palavra imagem. Isso dentro do site do Google, no www.google.com.br, beleza? Você acessando o site da Google, clica em imagens. Dentro do Google você vai escolher um tema, certo? No meu caso lá foram animais. No caso vou dar o Enter. E olha só que bacana, né? Tem esse porquinho, tem essa arara, tem esse cachorrinho, enfim. Nós temos vários animais. Para baixar uma imagem qualquer, como eu não vou utilizar nenhuma dessas por enquanto, vou baixar desses dois amigos aqui, beleza? Clica com o botão direito em cima da imagem, salvar imagem como. Simples assim, clicou em salvar a imagem como, vai procurar a tua pasta. Se você fez sua pasta na área de trabalho, clica aqui, ó, lá em cima tem área de trabalho e olha só que bacana, as pastas, dentre elas a pasta projeto vídeo, beleza? Seleciona a pasta e salva lá dentro. Aqui seria o nome da imagem, caso você queira dar algum nome, se não salva do jeito que está lá mesmo. Pronto, certo? Simples assim, baixa duas imagens para a gente brincar de fazer montagem. Dentre essas 3 imagens que eu baixei, eu vou escolher 2 para a gente ficar brincando de fazer montagem, certo? Essas aqui estão em alta definição, acredito que vai ser essas 2, certo? Aquela outra lá, a resolução é um pouquinho menor, então eu não gosto de trabalhar com imagens com resolução baixa não. Se você tem um computador ruim, até melhor, porque quanto maior a imagem, quanto melhor a qualidade da imagem, obviamente mais requisição ele vai precisar da tua memória RAM, requerimentos no caso, mas ele vai precisar da tua memória RAM e consequentemente vai travar teu PC, beleza? Nesse caso aqui eu não tenho problemas com isso, então vamos para o que nos interessa. Agora, você tem duas maneiras de abrir o Photoshop. Uma delas é clicar no menu inicial e digitar Adobe Photoshop, certo? Clica em cima do programa. Eu já estou com o mesmo aqui aberto, já para ganhar tempo, certo? Essa aqui é a interface da nova versão, certo? 2018, se eu não me engano, essa versão. Ou seja, não é tão nova não, mas tá próxima aí dos anos anteriores, né? Mas o que é interessante da aula de hoje é que não importa qual é a versão, se é a primeira versão do Photoshop ou CS3, CS5, CS5, não importa, certo? Você vai conseguir fazer a montagem em qualquer versão do Photoshop, porque as ferramentas que vamos aprender hoje, não importa a versão, todas elas contêm as mesmas ferramentas. Então, sabendo disso, eu vou clicar em abrir. Lembrando, para abrir, ou você clica aqui, ou arquivo,
abrir, ou a tecla de atalho Ctrl mais O, certo? Dá certo dessas três maneiras. Eu vou clicar aqui no Ctrl O e ele já abre para mim aqui uma janelinha. Vou na área de trabalho, vou agora procurar a pasta Projeto Vídeo e dentro dela nós temos lá aqueles dois padawans, temos a arara e temos aqui o nosso felino. Então eu vou selecionar com o mouse assim mesmo, ou clica no Ctrl e sai selecionando o que você quer, beleza? Tem essas duas maneiras. Selecionou as duas fotos, clica em abrir. Agora é só confirmar, certo? Você confirma para deixar padrão, certo? Você não quer nenhuma alteração nas cores RGB dela, então mantém o OK. Pronto. Agora vamos para as montagens. Primeiro, vamos aprender 4 maneiras de recortar a cabeça desse felino e colocar lá na arara, certo? Uma vez que eu recortei, na quarta etapa, aí eu vou colocar a cabeça do felino nele, eu vou personalizar as cores, eu vou deixar aqui bem ajustadozinho. Mas antes de ajustar na arara, você terá que aprender nesse vídeo, beleza? Como recortar a cabeça desse lion aqui de 4 maneiras diferentes, beleza? A primeira maneira, nós vamos colocar a imagem do leão lá, certo? Para isso, tem uma tecla de atalho chamada Ctrl A. O Ctrl A, ele cria uma seleção ao redor de toda a imagem. Esta seleção também é chamada de máscara, certo? Para remover a máscara, você dá o Ctrl D. Para criar uma máscara, você dá o Ctrl A. Ctrl D de dado, remove a máscara. Ctrl A de área, você seleciona toda a região, toda a área da imagem. Consequentemente, montou uma máscara em cima desta imagem. Ctrl C serve para copiar. Aparentemente, visualmente, não acontece nada. Mas quando eu apertei o Ctrl C, ele copiou a imagem. Na outra aba, ou seja, na aba vizinha, você tem duas abas aqui na parte superior. Navegando entre as imagens, na aba da arara, você dará um Ctrl V. O Ctrl V é para colar. Quando eu apertar a tecla V, ele agora aparece os pontos cardinais da imagem para eu aumentar ou diminuir a mesma. Ou você, jovem padawan, poderá clicar nesta ferramenta aqui desse crucifixo, certo? Essa é a ferramenta mover. Pois muito bem. Quando eu clico em mover, eu posso diminuir, aumentar e assim sucessivamente. A intenção aqui é recortar apenas a cabeça desse tigre, beleza? Então, como fazer isso de forma eficaz? Primeira maneira, nós vamos clicar na ferramenta máscara também, no caso na bandeira do Japão, localizada na parte inferior direita, certo? Você tem aqui uma coisa que parece a bandeira do Japão, mas não. Ela é a ferramenta máscara. Quando eu clico na imagem que eu quero fazer a máscara, clica na bandeira do Japão, ele cria uma camada aqui do lado. Se eu utilizar o pincel, que é uma das ferramentas do Photoshop para pintura, ele vai começar a remover a imagem. Ah, mas não está removendo nada. Por quê? Porque aqui está na cor branca. Se eu inverter para a cor preta, aí ele começa a remover. Ó, eita, eu errei. Se eu inverter para a cor branca, ele restaura. Olha só, então você aqui tem a possibilidade tanto de remoção quanto de restauração da imagem. No caso, eu vou deixar no preto e remover aqui de forma rápida. Mas o pincel está muito grande, né? Eu não consigo fazer detalhes. Clica com o botão direito do mouse, diminui o tamanho do pincel e agora tu não tem mais desculpa nenhuma. É só ter o trabalho de realmente recortar, certo? Vai recortando com muita calma. E olha só, nosso tigre aqui vai ficando apenas com sua cabecinha flutuante, beleza? Eu vou cortar aqui a bigoda dele, certo? A barba. E pronto, né? Em um passe de mágicas, você acabou de recortar a cabeça do tigre, certo? Obviamente, isso aqui é apenas uma das maneiras, certo, de você fazer isso. Se você for lá nas camadas, no lado direito, no canto inferior da tela, você vai perceber, ó, que essa região preta foi toda a região removida da máscara. A região branca é a região que está sendo mostrada para o usuário. Então, ficou bem bacaninha. Se eu clicar na ferramenta mover mais uma vez e levar para lá, ó, olha o que acontece. Ele se ajusta, né, a nossa arara. Então, tá bacana, tá sucesso, certo? É óbvio que ainda eu vou ajustar as cores, tem todo um conjunto da obra ainda, que isso aqui não está terminado. Eu poderia estar recortando melhor essas orelhas, que está bem falhado, enfim. Mas aqui já serviu para a questão didática, que é entender como funciona a ferramenta.
eu vou deletar essa cabeça daqui por enquanto, beleza? Foi uma maneira de fazer o recorte. Segunda maneira, essa segunda maneira, ela é mais utilizada com uma mesa digital, obviamente que terá uma caneta que eu conseguiria passar aqui manualmente, literalmente com minha mãozinha, ao redor deste objeto, ou seja, desta imagem, certo? Ou se seu Note ou seu PC tiver uma tela touchscreen, isso aqui facilitaria bastante também. A ferramenta seria a ferramenta laço, ou se não estou enganado, em Photoshops anteriores, mão livre, certo? Nesta ferramenta laço, você tem que pressioná-la, certo? E não pode soltar de forma alguma o botão de confirmação do mouse. Se você soltar, acaba a seleção. O problema dela é que se você soltar ou passar do limite, já era, né? Então é o seguinte, ó. Perceba que eu tenho que fazer de primeira. Fazer isso no mouse, jovem padawan, é horrível, certo? E olha que eu tô aqui numa precisão muito bela. Nem eu sabia que era tão bom de fazer de primeira. Olha só, ele cria uma máscara, certo? Essa máscara não tá com 0 de suavização. Se eu jogar do jeito que tá aqui, ó, Ctrl C para copiar, Ctrl V para colar. Olha como tá feio essa borda, ó. 0 suavização. Eu não acho isso bonito, berido. Então o que é que você vai fazer, né? Eu vou ensinar agora como você vai fazer o recorte, certo? Com suavização, ou seja, deixar tipo uma coisinha meio que borda transparente aqui, meio que escondendo as falhas da imagem. Como é que faz isso? Primeiro vamos deletar essa cabeça gigante. Clique em cima dela, clique em delete. Adiós, parceiro, certo? Ou dá o Ctrl Z para refazer aqui, certo? Ou você vai na parte inferior, clica na camada, clica na lixeira. Tem essa possibilidade também, certo? Deixa eu só dar o Enter para confirmar lá, ó, sumiu. Show! Então, voltando aqui para a explicação, vou fazer aqui uma nova máscara. Ctrl D para remover a máscara. Essa tecla de atalho aqui já é conhecida por vocês. Lá na parte superior do Photoshop, quando eu clicar na ferramenta de montagem, eu tenho aqui difusão. Se eu colocar de 2 para 3, já fica bacana, certo? Ele já vai deixar um pouquinho mais distorcido. Eu vou pegar só uma região aqui rápida, certo? Não vou pegar nem a orelha do bicho não, só para vocês entenderem a questão didática mesmo da ferramenta, ó. Estou fazendo um círculo quase que perfeito. Fez a máscara, dá o Ctrl C, Ctrl V na imagem vizinha. Olha a diferença, ó. Parece uma bolinha de pelo, né? Perfeito, ó. Ele suaviza, certo? Não fica aquela coisa grosseira. Então isso aqui esconde os defeitos da imagem, ou melhor, da montagem, certo? Deixa um pouquinho com uma distorçãozinha bem bacaninha, para que você possa assim, desta maneira, deixa eu só tirar aqui o menu, esconder as falhas do recorte na imagem. Pronto, essa foi a segunda maneira, certo, de você recortar e obviamente colocar o objeto no outro lado, ou seja, em outra imagem. Vou deletar mais uma vez a cabeça do nosso lion, aqui do nosso felino, certo? E lá nós vamos para a terceira ferramenta de recorte. A terceira ferramenta de recorte, ela é mais utilizada em ambientes com uma única iluminação ou uma única cor, certo? O laço magnético. Nesse caso aqui, dificilmente vai ficar bacana, certo? O laço magnético, quando eu cliquei nele, já selecionei inclusive, eu dou apenas um clique e vou passando o mouse mais ou menos onde eu quero que ele faça a seleção. E então ele vai criando a máscara automaticamente. Isso aqui, ó, é complicado, ó. Perceba que ele cortou a orelha do bicho ali, ó. Tá entrando, defasando a parte de dentro da cabeça, certo? Ó. Então não é interessante utilizar em imagens muito coloridas como essa. A não ser que o fundo seja totalmente branco ou algo do gênero. No seno, não é muito aconselhável não, certo? E lembrando, ó, fechei aqui, formou a máscara. Como eu deixei 0 difusão, certo? Que era para ter botado pelo menos 2, ia ficar aquela coisa borrada lá, feia. Ctrl C, vamos já na outra imagem, agora mesmo, Ctrl V. Olha só como ficou muito feio isso aqui, ó, certo? Ó, com a ferramenta laço magnético. Foi a pior até o momento, né? Porque ela não é propícia para esse tipo de ambiente, certo? Então, se eu deletar ela aqui, ó, eu posso mostrar a ferramenta laço magnético na arara. Olha só. Opa, tá selecionado, está. Ferramenta laço magnético, ó. Aqui ela tem uma precisão muito melhor, certo? Vou parar por aqui mesmo.
aqui você já tem uma noção de como ela pegou, né, de forma muito mais eficiente, né, ou eficaz, vamos dizer assim. Então, é sucesso essa ferramenta para esse tipo de fundo, beleza? Quando é muito colorido, então, ela não é muito utilizada. Vamos para a nossa última maneira, Ctrl D para tirar essa máscara, e a maneira que eu mais gosto de utilizar, que é o laço poligonal, inclusive é a ferramenta central, certo? Eu já vou deixar a difusão lá em cima de 2 e vamos fazer pequenos pontos ao redor do nosso lion, do nosso felino. Olha só, vou selecionando aqui de forma rápida ainda. O certo mesmo era eu sair selecionando pontinho por pontinho. E se eu errar, se eu clicar em delete, ó, ele desfaz o erro, certo? Até o último ponto. Então fica aí a dica, caso você erre, beleza? Clique em delete e ele desfaz o último ponto que você errou. Show de bola. Vou recortar aqui de forma rápida. Se eu apertar o espaço, aparece essa mãozinha. Aí eu consigo movimentar. Mas aqui eu não estou no zoom do programa. No zoom do programa é que eu consigo. No Ctrl+, ó. Ctrl mais, ele dá o zoom, Ctrl menos tira. Aí clica no espaço, aparece a mãozinha, eu consigo movimentar a imagem. Aí eu consigo, obviamente, visualizar a mesma melhor e, consequentemente, né, fazer isso aqui de forma precisa. É óbvio que eu não vou fazer aquela coisa, beleza, que coisa beleza, né, porque eu não sou fresco. Ctrl menos, certo? E vou fazer assim mesmo, porque nós temos que ganhar tempo. Estamos numa aula aqui sendo gravada, né, pessoal? Então, não vamos fazer com aquela frescura toda, não. Temos que ser ligeiros, que ainda tem um quiz, e esse quiz é coisado, né? Vocês vão ter que responder aí. Então, vamos nós. Ó, vou terminando aqui rapidinho, né? Não vou nem tracejar bigode de tigre, não. Vou aqui terminar já. Pronto. Formou a máscara ao redor do felino. Dá Ctrl C mais uma vez. Sempre repetindo isso, né, pessoal? Tem que colocar na cabeça. Ctrl C, copiar. Isso você vai utilizar pelo resto da vida. E Ctrl V, colar. Ele já traz aqui com a difusão, certo? Não fica aquela coisa horrível. Vamos agora ajustar a cabeça do felino, mais ou menos aí onde você quer, certo? Vai ficar mais ou menos nesse ângulo aqui. E agora, vamos colorir um pouco essa cabeça, né? Vamos dar a vida de acordo com a imagem abaixo. Então, presta bem atenção, certo? Primeira coisa, eu vou dar uma coloração nela. Para isso, vamos entender aqui as camadas, certo? Deixa eu falar aqui rapidamente sobre as camadas. Lembrando, Ctrl+, Ctrl- você consegue dar o zoom ou remover o zoom da imagem. E agora eu vou dar o zoom no sistema. Aqui no canto inferior direito, nós temos as duas camadas. Uma é a camada principal, que eu abri, que é do passarinho. E a outra, a camada da cabeça. Cabeça essa que nós fizemos de 4 formas diferentes, né, de recortar e colocar a mesma aqui, certo? Pois muito bem, seu jovem padawan. Uma vez que você já conseguiu recortar, eu vou dar o Ctrl J na imagem principal. Para que serve o Ctrl J? Ele duplica a camada, faz tipo uma cópia da camada, certo? Então, essa aqui vai ficar sendo a original, vou esconder ela. Se eu clicar aqui, eu escondo o objeto. E aqui na camada que eu criei nova, é nela que vai acontecer toda a mágica da nossa montagem. Então, cliquei agora na cabeça, vou clicar aqui nessa folhinha para criar uma camada totalmente em branco e passar uma pincelada em cima. Como? Quando eu clicar na camada e um pincel de cor, olha só o que acontece. Ele vai colorir o objeto. Como? Primeiro eu pego o pincel não, o conta-gotas. Pega aqui mais ou menos a região da papada do passarinho, certo? Para pintar a papada do bicho também. Então, quando eu peguei aqui a cor, exatamente a cor exata do animal, eu vou pegar a ferramenta pincel e vou passar aqui, ó. Aí vai colorir. Ah, tudo bem até aqui, né? Coloriu. Show. Certo? Qual é o problema de colorir assim? É porque, obviamente, esconde o objeto que está abaixo. Se você quiser colorir apenas o tigre, você vai colocar isso aqui na opção cor. Então, ela vai se adaptar ao objeto. Ah, mas está extravasando. Tem como corrigir esse problema agora, jovem padawan? Só porque vocês pediram. Eu vou deletar essa camada, certo? Deletei. Vou criar uma nova camada mais uma vez e vou selecionar, fazer uma máscara ao redor desse leãozinho. Como é que faz? Você clica no Ctrl, pressiona o Ctrl sem soltar, clica no leão. Ele formou uma máscara lá, tá vendo? Vou agora clicar na camada, já está selecionado inclusive, vou mudar isso aqui, ó. Tá em normal e ficar numa cor padrão. Se eu colocar em cor, ele faz uma mistura desta camada com esta. Olha só o que acontece agora. Quando eu passar o pincel da cor laranja lá na papada do leão. Ó, do leão não, do tigre. Ó, tá vendo? Ele
faz uma adaptaçãozinha rápida, certo? Daquela cor. Se eu quiser mudar a cor, vai lá no conta-gotas, escolhe a nova cor, vai no pincel para pintar e pinta. Gente, só isso. Simples assim, certo? E olha que bacana vai tá ficando, né? O nosso leãozinho. Já dizia o Caetano dos Veloso, né? É assim, eu acho que é o nome dele, né? Aí você pode ir mudando, aí pode até deixar alguma coisa padrão, certo? Do leãozinho. Porque, enfim, vai dar sua originalidade. Então, pessoal, vou dar o Ctrl D para remover a máscara. E olha só que fica, como tá ficando bacana, né? Então, você coloriu, certo? Se você quiser remover ou excluir alguma parte dessa camada, vai lá na borracha, igual tu vai em qualquer no Paint. E remove aqui esse esverdeamento que eu botei no olho dele, ó, tá vendo, ó? Remove aqui também. E vai utilizando tua criatividade, cara. É isso mesmo. Vai utilizando tua criatividade, vai ficando bonitinho. E vou utilizar essa mesma borracha, clicar com o botão direito e olhar se tá nesse pincel aqui, ó. Que deixa essa borda meio que transparente, com difusão também, né? Pois vamos lá. Estando selecionado isso, eu vou lá na cabeça do leãozinho, certo? Eu vou juntar isso aqui. Como é que eu junto? Do Ctrl E. Juntou, tá coloridozinho e lá agora. Aí agora eu venho aqui, ó, com a ferramenta da borracha e eu vou apagar os defeitos da cabeça, como se ele fosse, né, na realidade, junto ao passarinho já, ó, daquele efeito, né, remover esses defeitos aqui, ó, tirar essa bochechona dele aqui, certo? Deixar a cabeça dele um pouquinho mais fina, para ele se adaptar ao tamanho do passarinho. E agora aquele tracejado horrível sumiu, né? A faixa preta dele aqui tá como se de fato fosse do pássaro. Então dá um realismo muito maior para nossa imagem. Deixa eu tirar aqui do zoom. Olha só como ficou bacana nessa montagem cá entre nós, rápida, certo? Então, é lindo, magnífico, simples assim. Olha só que show, pessoal, sério mesmo. Ficou melhor do que eu pensei que ficaria, porque foi uma coisa rápida, né? Sem ser programado, ou seja, não teve um treinamento prévio. Ficou bonito, ó, certo? Vou já tirar a foto e mandar aqui para uns alunos meus que eu gosto muito, certo? Então, olha só. Essa imagem aqui, ela tem uma forma de ser salva, certo? Na realidade, várias formas de ser salva, porque existem milhares de formatos de imagem. Vamos aprender os principais nesta aula, tá ok? Mas antes de aprender as principais, vamos utilizar só mais uma ferramenta para fechar aqui, certo? Eu vou pegar aqui a ferramenta texto, vou escolher um local aqui para escrever, ou no caso digitar, selecionei aqui, vou colocar aqui Damião, meu nome bonito de Deus. Vou selecionar esse nome, que está inclusive com daquela corzinha lá em cima. Posso mudar a cor aqui se eu quiser, certo? Ou se eu quiser logo dar um efeito bacana, certo? Em Damião, vai lá nas camadas. Aí você, quando clica na parte só em Damião, você consegue renomear o nome. Se você quiser clicar na parte de fora, ou seja, na parte em cinza, aí você entra nas propriedades daquela fonte. Aqui você coloca sombra, gradiente, todos os efeitos que você imaginar. Então fica aí com uma atividade para você malinar, certo? Eu vou escolher duas coisas aqui. Eu vou escolher o traçado, ó, e vou escolher a sobreposição de cores, que eu vou colocar um amarelado, tá ok? Coloquei, pronto. Olha só como é que tá lá o Damião, show, certo? Fizemos a montagem, trabalhamos com a ferramenta texto aqui de forma rápida, apenas para ilustrar mesmo, depois a gente vai ver de forma mais específica. Lembrando, se você quiser ver os demais efeitos que aqui tem, ou proporciona, você vai malinar nas demais ferramentas, certo? Olha só que bacana. Não vou nem explicar nada sobre isso agora não, certo? Senão vai ficar confuso, já deve estar um pouquinho. Então pausa o vídeo, vai fazendo bem compassadamente, né? Para que você de fato aprenda. Então beleza, pessoal, fizemos aqui uma montagem rápida. Para salvar, nós temos as seguintes teclas de atalho. Nós temos o Ctrl S, se você não salvou ainda. Nós temos o Ctrl, no caso Shift Ctrl S. Caso você já tenha salvado e queira salvar em outro local, certo? Então, como eu não salvei em nenhum momento, eu vou dar o Ctrl S mesmo. Vou dar o Ctrl S, vou na área de trabalho, projeto, vídeo, vou salvar lá, certo? Esse aqui, pessoal, é o formato padrão PSD, é o formato padrão do Photoshop, certo? Esse formato aqui, se eu salvar dessa maneira aqui, eu consigo salvar e, consequentemente, alterar esse projeto quantas vezes eu quiser. Vou fechar o Photoshop, fechei, vou abrir lá, olha só o que acontece, abre meu filho. Tem aqui o arquivo do Photoshop, eu vou abrir o arquivo do Photoshop e ele vai trazer o projeto que eu estava construindo aquela imagem da forma que eu mexi pela última vez. Beleza? Olha só aqui, todas as camadas eu consigo fazer, alterar em tudo, etc e tal. Show de bola. Agora, preste bem atenção.
Ó, temos outros formatos de imagem. Vou clicar aqui no Ctrl Shift S, porque eu já salvei, certo? Ctrl Shift S para salvar novamente. E aqui no tipo da imagem, nós temos outros tipos, né? Os principais aqui que nós vamos trabalhar é o JPEG, será o PDF, o PNG, o TIFF, o GIF, certo? São os principais formatos de imagem. Principalmente nesse primeiro momento o JPEG é o mais utilizado, certo? O PDF você já deve ter visto bastante em arquivos de texto. O PNG na maioria dos casos quando a gente quer trabalhar com imagem sem fundo. O GIF quando a gente quer trabalhar com alguma imagem. Cadê o GIF? GIF, não estou achando, mas está por aí, certo? Tô meio cego. Aqui achei, GIF. Quando a gente trabalhar com alguma imagem com FPS de animação, ou seja, tiver alguma animação dentro da imagem. E assim sucessivamente. Nesse primeiro momento eu vou trabalhar com JPEG. Cliquei em JPEG, vou salvar. Não, vou alterar o nome, senão vai substituir a imagem principal. Colocar mais um aqui, salvar e pronto. Né? Dá o OK aqui, deixa no máximo, qualidade máxima, dá o OK. E nossa imagem já pode ser colocada até na área de trabalho se você quiser, olha só. Lá está, né? A nova imagem e a antiga imagem. Tá feita aí a nossa montagem tosca, mas o que importa é você ter aprendido como utilizar a ferramenta. Caso queira colocar na área de trabalho, botão direito, definir como tela de fundo. E olha só na nossa área de trabalho do computador a imagem já sendo utilizada, certo? É simples assim, pessoal. Eu vou clicar aqui em personalizar e colocar a minha de Darth Vader mesmo, que é mais sucesso. Então vamos nós. Pronto. Nós finalizamos a aula de Photoshop com relação às montagens, às 4 ferramentas, beleza? Caso eu tenha tido alguma dúvida, como isso aqui é um vídeo, retorne para o ponto que você teve a dúvida ou me manda mensagem aí no YouTube, no WhatsApp, quem tiver, no Telegram, enfim. Qualquer mecanismo de pesquisa, o Instagram, né? Porque eu vou estar tirando por lá. Show? Tudo bem? Simples assim. Em breve eu estarei postando um curso completo de Photoshop do início ao fim na Udemy, certo? E eu vou colocar neste vídeo em breve o link promocional do curso para você ganhar um desconto aí de 80% até mais. Então, fica atenado aí porque em breve estará disponível para você. E para quem é meu aluno, eu vou disponibilizar o curso no 0800. Isso mesmo, gratuito. Então, vou fechar o Photoshop. Vamos abrir aqui o nosso case rapidinho. Mas você está preparado? Agora vamos ter as questões. Questões do Adobe Photoshop com o professor Damião Nobre. Ou quem sabe aí o professor que está com vocês em sala de aula vai saber, né? Então presta bem atenção. Primeira questão. Olha só. O Adobe Photoshop gera arquivos no formato default. Que diabo é isso, professor? Default, padrão, certo? Do tipo matricial, ou seja, que é do formato daquele programa específico. Com o passar do tempo, assumiu o caráter mais portável, ou seja, praticamente todos os softwares, ou seja, programas profissionais, o aceitam. De forma similar ao TIFF. TIFF é um formato de imagem, como foi dito anteriormente. O formato é capaz de manter as características de qualidade da imagem, proporcionando um ótimo padrão de impressão. Esse formato default, ou seja, padrão do Photoshop, é conhecido pela sigla CDR, DWG, PSD, WMF ou PES. Você aí, professor em sala de aula, pausa o vídeo e vamos agora para a próxima questão, certo? Qual tecla de atalho cria uma nova camada por cópia? Ou seja, uma nova camada por cópia, né? Letra A, Ctrl C, letra B, Ctrl V, letra C, Ctrl X, letra D, Ctrl A, letra E, Ctrl J. Pausa o vídeo e deixa os beredas ou beredas responderem. Próxima questão. Qual tecla de atalho cria uma cópia da camada? Lembrando, da camada, uma cópia da camada. Cópia. Letra A, Ctrl C. Letra B, Ctrl V. Letra C, Ctrl X. Letra D, Ctrl A. Ou letra E, Ctrl J. Mais uma vez, repito, pause o vídeo. Dando continuidade, temos a quarta questão. Qual tecla de atalho vai colar a camada em alguma área do Adobe Photoshop? Qual tecla de atalho vai colar? Colar. Letra A, Ctrl C. Letra B, Ctrl V. Letra C, Ctrl X. Letra D, Ctrl A. Ou letra E, Ctrl J. Beleza? Você que está me escutando, pause o vídeo. E vamos para a nossa última questão.
Qual tecla de atalho vai criar uma máscara, né, ao redor da imagem no Adobe Photoshop? Lembrando que essas questões são retiradas de um site em inglês, certo? Do Adobe Photoshop, foi traduzido lá no Google Tradutor, compilado para cá. Então, literalmente, foi um Ctrl+C, Ctrl+V, né? Como bom entendedor, já dei a resposta de alguma questão aí. Qual tecla de atalho vai criar uma máscara ao redor da imagem no Adobe Photoshop? Máscara. Beleza, foi boa aí, viu? Letra A, Ctrl+C. Letra B, Ctrl+V. Letra C, Ctrl+X, letra D, Ctrl+A, letra E, Ctrl+J. Pois muito bem, pause o vídeo aí que vamos para as respostas. Eu vou tirar aqui da tela cheia, certo? Vou colocar aqui de banda as respostas que eu vou abrir o Photoshop para demonstrar se a resposta está certa ou não, beleza? Enquanto ele vai abrindo aqui, vamos para a nossa primeira questão. Na primeira questão ele pergunta, né, qual é o arquivo default, o arquivo padrão do Photoshop. Se eu vier aqui em arquivo, carregue, meu filho, por favor. Se é um SSD, você tem que carregar rápido. Vamos lá. Cliquei aqui no arquivo que nós estávamos mexendo anteriormente. Se eu vim aqui em arquivo, salvar como... Qual é, pessoal, o arquivo padrão? Olha aqui, ó. PSD. Foi demonstrado isso nessa aula? Foi. Tem lá a resposta PSD, professor? Tem na letra C, beleza. Então você errou, você tá coisado, porque você tem que ter acertado, porque essa aqui foi muito fácil, beleza? E vamos para a próxima. Como é que pode errar essa? Meu Deus do céu. Mas vamos nós. Segunda questão. Qual tecla de atalho cria uma nova camada por cópia? Nessa aqui é o Ctrl+J, olha só. Como vocês lembram, né? Nessa camada ali, ó, eu dupliquei, já porque eu sabia que tem uma questão, né? Não era nem mais para nada, porque eu sabia que tem uma questão. Então, olha só, se eu der mais uma vez o Ctrl+J, duplicou mais uma vez, tá vendo? Comprovando que a segunda questão está correta. Muitos poderiam colocar a letra C confusos, né? Mas aqui é criar uma nova camada, não uma cópia, né? Então, vamos lá. Terceira, qual tecla de atalho cria uma cópia? Olha só, Ctrl+C. Não vou nem mostrar, pessoal, pelo amor de Deus. E qual é a que cola? Ah, Ctrl+V na quarta questão. Então, marca aí a letra B rapidinho, para acabar esse vídeo. Vamos. Terminou, pronto. Ctrl+V, certo? E a última questão com chave de ouro. Olha só, qual tecla de atalho vai criar uma máscara? Lembrando que máscara está coisada aqui ao redor da imagem no Adobe Photoshop. Ctrl+A. Para vocês que não confiam na minha palavra, nós vamos mostrar um Ctrl+A aqui. Olha só a máscara ao redor da nossa imagem. Respondida todas as questões, salva de palmas aí todo mundo, certo? Todo mundo salva de palmas. E é isso aí, pessoal. Montagem pronta, aula feita, quiz finalizado e respondido. E é isso aí. E você do YouTube que gostou da aula, que você assistiu, aí se inscreve nesse canal, pelo amor de Deus, certo? Ajuda, comenta, deixa aquele comentário construtivo, certo? Se você fala da gaita que você não gostou do vídeo, deixa o comentário também, ou deixa seu dislike, porque dar dislike também ajuda, beleza? O importante é você visualizar, dando um like, dislike, tudo isso ajuda pra gente, certo? O importante é o vídeo bombar, não importa se foi com like ou dislike. Então, se inscreva e até a próxima aula. Tchau, tchau, pessoal. Fui!